governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí temos que fazer uma pergunta: por que João Batista teve que clamar no deserto? Eu não vou entrar no texto, vou entrar direto no assunto por causa do tempo. Por que João Batista teve que clamar no deserto? João Batista era filho de um sacerdote da linhagem de Arão. A mãe e o pai de João Batista era Zacarias e Isabel, e eles eram da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Portanto, João Batista tinha todo o direito de ser sacerdote, de entrar no templo e de ministrar no templo. E a pergunta é, então, por que João Batista teve que clamar no deserto? E talvez você vai dizer assim, porque era a profecia de Isaías. A resposta está certa, não na sua totalidade. Porque a resposta é, João Batista teve que clamar no deserto porque não tinha espaço para Deus no templo. É assim que o Velho Testamento termina, mostrando Deus expulso do templo. E Deus foi expulso do templo por quê? Porque o sacerdote havia se vendido a Roma. Porque o sacerdote agora era para ter só um sumo sacerdote, agora tinha dois, tinha virado nepotismo. Era o sogro e o genro. O sogro havia nomeado o genro, e eles estavam vivendo um nepotismo, tinham entrado na política. E eu quero dizer a você, querido, o poder da igreja não é político. Eu lembro do tempo que se dizia que quando tivéssemos muitos deputados federais em Brasília, evangélicos, a igreja evangélica viveria um novo tempo. Que mentira, que engano, que falsidade. Há muito tempo vemos a bancada evangélica vem tendo a média de 60, 63, 70 deputados. E o que mudou? Sabe, um dos homens que estava entregando aquele dinheiro ao ex-governador do Distrito Federal era um pastor, filho de um pastor, fundador de uma das igrejas que nasceu em Brasília, conhecida em todo o Brasil. Além de entregar a propina enorme, ainda orou agradecendo a Deus. Que engano pensar que o que melhor poderia acontecer com a igreja de Marília seria a igreja eleger um certo número de vereadores, vice-prefeito, até prefeito. Seria o maior dos enganos. O poder da igreja não é político, é espiritual. O Velho Testamento então termina mostrando Deus expulso do templo. Por causa do orgulho, a arrogância e a falta de compromisso do sumo sacerdote, do outro sumo sacerdote que ele nomeou, de todos os sacerdotes e dos levitas. E o dia que Deus entrou no templo, encarnado, claro, na pessoa de Jesus, ele foi expulso do templo. E quer saber o que mais, senhores? Quando eu olho para a morte de Jesus, eu gosto de pensar numa coisa: que Jesus foi morto em nome da Bíblia, da qual ele era o autor. Jesus foi morto em nome da teologia que ele havia inspirado. Porque os homens pegaram a Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento, e começaram a dar as suas próprias interpretações. E o dia que o Deus da Bíblia veio viver entre eles, eles o rejeitaram, expulsaram e crucificaram. E os líderes que hoje estão mais preocupados em defender o seu sistema religioso, creio que fariam o mesmo com Jesus. Em alguns lugares Jesus não seria muito bem-vindo, até mesmo em nome da fé, pasmem, chamada evangélica. Porque muitos estão mais preocupados em fazer grandes negócios. E aí, parafraseando, pequenas empresas, grandes negócios. Muitos já disseram pequenas igrejas, grandes negócios. É isso que acontece no país hoje. Está cheio de líderes que talvez você contribui. E você passa dificuldade na sua casa, mas eles estão andando de jatinho novos, comprando fazenda de milhões e milhões de reais com o dízimo dos seus fiéis. Uma igreja assim não transforma nada, não salva nada, não ilumina nada e não muda nada na sociedade. Eu tenho um membro da minha igreja
que é corretor, participou de um dos negócios para um dos líderes que aparece na televisão. Vendeu uma fazenda para um desses grandes líderes. Eu não sou nada, não sou nada contra a pessoa ter fazenda, tem a sua fazenda, mas compre legitimamente. Prospere, mas legitimamente. Não às custas da fé de muitos dos fiéis. O que de melhor pode acontecer com a igreja de Marília? Poder político? Te digo, não. É atrair a presença de Deus outra vez. Eu quero concluir e para a parte final dizendo que o Novo Testamento termina mostrando Jesus expulso da igreja. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, de 14 a 21. Em Apocalipse capítulo 3, de 14 a 21, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante. Ela diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta bem atenção no verso de número 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amos. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Amados, presta bem atenção. O Velho Testamento termina mostrando Deus expulso do templo. Quem quisesse ouvir a voz de Deus tinha que ir ao deserto, andar quilômetros e quilômetros até o deserto. Lá no deserto tinha a voz de Deus, mas no templo não tinha. No templo tinha ritual, tinha culto, no templo tinha cerimônia, no templo tinha sacrifício, mas não tinha presença de Deus. Quem quisesse ouvir a voz de Deus tinha que deixar a cidade e ir para o deserto, atrás de João Batista ou de Jesus mais tarde. No deserto. E o Novo Testamento, 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus já estava do lado de fora da igreja. Olha, mas pastor, eu vim aqui para pensar outra coisa. Não, eu estou falando isso para você refletir mesmo. O que de melhor pode acontecer? Eu sei que a igreja de Laodiceia fazia um diagnóstico. Quero que você olhe para mim, que eu quero dizer uma coisa a você. O diagnóstico que nós fazemos, que eu faço de mim, que você faz de você mesmo, não é o diagnóstico que Deus faz de nós. A avaliação que nós fazemos não é a avaliação que Deus faz de nós. Nós medimos de uma forma e Deus mede de outra. O pastorzão da igreja de Laodiceia estava dizendo: estou rico e abastado e não preciso de nada. Sim, queridos, o primeiro endereçado dessa carta era o pastor. Porque você e eu que somos pastores, você sabe disso. Uma carta só chega na igreja se nós quisermos. Eu pego uma carta, dou uma olhada, vejo se é interessante. Se não é interessante, eu rasgo e jogo no lixo ou engaveto. E Deus sabia disso. Por isso o primeiro endereçado de todas as cartas são os pastores. Vocês acham que era um anjo mesmo do céu? Nem de longe. Você acha que Deus não é sábio o suficiente para falar diretamente com os anjos? Ele ia pegar e mandar João escrever uma coisa para João ficar orando, para aparecer o anjo, para João entregar uma carta. Anjo, aí é pastor, é o mensageiro da igreja. Primeiro endereçado era o pastor, e o pastorzão estava se achando importante, rico, de carro novo, carro importado, porque hoje a teologia da prosperidade diz que se você não tiver um carro bom, se você não prosperar, você está em pecado. E aí você fica sofrendo, porque às vezes você não está andando do jeito que é dito na televisão, por os principais pregadores da TV evangélica brasileira hoje, ou do programa de TV evangélico brasileiro.
Deus vem na pessoa de Jesus e fala das 5 qualidades da igreja. Ele diz: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque não está enxergando nem a realidade da igreja na cidade de Laodiceia. E aí, nós somos doutores de usar Apocalipse 3:20 para pregar plano de salvação, não é verdade, amados? Eu lembro lá atrás que a gente pegava o Apocalipse 3:20 quando apresentava aqueles 5 leis espirituais, evangelizando pessoalmente, falava: olha, você precisa abrir seu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Só o seu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Só você tem a chave. Querido, esse texto não foi escrito para incrédulos. Ouça aqui, senhores evangélicos. Essa carta não foi escrita para não cristão. Essa carta foi escrita para um pastor e para a igreja de Laodiceia, que, de acordo com os melhores estudiosos, representa a igreja desse início de milênio. A igreja nunca foi tão rica como hoje. Em toda a história da igreja, ela nunca tinha tido canais de televisão, ela nunca tinha tido centenas de estações de rádio, ela nunca tinha tido jornais, ela nunca tinha tido essas coisas como a igreja do final do século XX e do início do século XXI. É essa igreja que está se achando rica e que acha que tem tudo, que está com a bola toda. É essa igreja que Jesus está do lado de fora, como esteve do lado de fora da igreja de Laodiceia. Amados, o que o texto está dizendo aqui é muito simples. Jesus está batendo na porta e está dizendo: igreja de Laodiceia, atenção, vocês estão tendo banda aí tocando, vocês têm coral, vocês têm pastor pregando, vocês têm culto aí acontecendo, mas vocês estão cultuando a adoração, ou a personalidade que está na frente, ou simplesmente ver o fulano de tal, o artista tal que está lá. Isso é culto à personalidade quando se perde a presença de Deus. E ele está dizendo: vocês estão fazendo tudo isso, mas eu estou do lado de fora. Essa é a dura realidade da igreja brasileira hoje, na sua maioria. Essa é a dura realidade da igreja de Marília, boa parte dela. Tem culto, tem adoração, tem ritual, mas não tem presença de Deus. Não transforma nada, não salva nada, não muda nada. Não diminui a criminalidade da cidade, não diminui o número de usuários de droga, não diminui o aborto, não diminui a pobreza, não diminui a miséria, não trata da educação, não diminui nada. Mas quando tem presença de Deus, a coisa é diferente. Jesus está dizendo: olha, igreja, é assim que o Velho Testamento terminou, Deus do lado de fora do templo. E assim que o Novo Testamento terminou, Jesus do lado de fora da igreja. Portanto, a minha simples proposição para você nessa noite é: o que de melhor pode acontecer com a igreja é se a igreja voltar aos valores da Bíblia, ler a Bíblia como criança, buscar um avivamento onde a presença de Deus seja atraída, onde a presença de Deus seja manifesta. Porque, senhores, uma coisa é um culto diante da onipresença de Deus. Diante da onipresença de Deus você está, se você estiver num submarino ou num supersônico. Aonde você estiver, você está diante da onipresença de Deus. Outra coisa muito diferente é um culto onde a presença manifesta de Deus. Eu posso afirmar a vocês que cada vez que a igreja de Atos se reunia, havia presença manifesta de Deus. Eles já se reuniram na expectativa: o que Deus vai fazer hoje? E o Espírito Santo sempre se manifestava e sempre surpreendia. E eu posso também afirmar que em toda a adoração de Jesus havia a presença manifesta de Deus, a ponto de em uma delas o seu rosto brilhar como o sol e as suas vestes tornarem brancas como a luz. Mateus 17. A sua adoração, pastor, ainda atrai a presença de Deus? Quero concluir dizendo uma coisa: quando houver coerência entre o discurso e a prática da igreja chamada evangélica, nós começaremos a transformar a cidade.
Tiago 2,12 diz: assim falai e assim proceder. Assim falai e assim proceder. Quando as Torres Gêmeas caíram em 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, alguns dias depois, a CNN, uma rede de televisão importantíssima, entrevistou a filha do Billy Graham, Anne Graham. E a repórter fez a seguinte pergunta: por que Deus deixou isso acontecer conosco? Onde estava Deus que deixou a nação sofrer isso? Não sei se você sabe, mas a nação americana foi toda ela construída com base na Bíblia Sagrada. O pastor vai citar isso daqui um pouco, o pastor Copesca. Você não vai entrar nesse ponto. Nós já conversamos um pouquinho, já sei que ele vai citar isso. Eu não vou atrapalhar. Mas ela foi toda baseada na Bíblia. Então o repórter perguntou: onde estava Deus que deixou isso acontecer conosco? Por que Deus deixou fazer isso? E a Anne Graham deu a seguinte resposta: porque Deus é cavalheiro. E ela então disse: em 1961 nós expulsamos Deus do Congresso. Não sei se você sabe, mas até 1960, 61 tinha capelão no Congresso americano. A primeira coisa que os senadores faziam era: tinha um pastor que ia lá, lia a Bíblia todos os dias e orava com eles. E Anne Graham disse: nós expulsamos Deus do Congresso. E ele saiu em 1961, 1960. Nós expulsamos Deus da Câmara e Deus saiu. Nós dissemos não a Deus nas escolas. Ela disse: nós expulsamos Deus das nossas escolas quando nós proibimos o estudo da Bíblia nas escolas e Deus saiu. E ela disse mais: nós expulsamos Deus das nossas casas quando nós oficializamos o aborto em abril de 1973. E ela começou a dizer: nós expulsamos Deus do nosso meio quando nós aderimos a tudo aquilo que era os valores e os princípios absolutos sobre o qual a nação estava construída até ali. E hoje, se você quiser fazer uma pergunta: por que os Estados Unidos estão caindo? Por que a economia americana está em queda livre? Por que a economia americana hoje corre o risco de dar agora um calote nos seus credores? E por que a economia americana pode causar um colapso na economia mundial a qualquer momento? Se a economia americana quebrada ela está. Se ela não conseguir reerguer, ela pode levar a economia mundial a um colapso. Sabe qual é a resposta? Porque os Estados Unidos estão em queda livre? Porque quando se quer destruir uma nação, primeiro se destrói os valores da família. E desde Woodstock para cá, os valores da família americana têm sido detonados. Com a influência da música, do rock and roll, das drogas, do sexo livre, da instituição do aborto, da liberação de todas as coisas. Hoje se pode falar de tudo em alguns lugares dos Estados Unidos, menos de Bíblia. A nação que foi edificada sobre a Bíblia. A nação que foi berço de envio de missionários, inclusive para o Brasil. Mas quero dizer uma coisa a vocês: só tem um jeito, é se houver uma volta para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma palavra ao povo de Deus desta cidade. Amém. Desta cidade. Se quiser ver a cidade sarada, temos que chorar novamente diante do trono da graça e dizer: Deus, venha sarar essa terra, mas começa comigo. Não faça uma leitura de si mesmo que Deus não faz. Muitos de nós estamos achando que estamos super aprovados e vamos ter maior vergonha quando chegarmos diante de Deus e estivermos reprovados. Como estiver a família, assim estará a igreja. E como estiver a igreja, assim estará a sociedade.
se queremos uma sociedade mais igualitária, se queremos uma Marília mais justa, se queremos menos violência nas ruas, menos assaltos, menos crimes, se queremos uma cidade melhor, começa, pastor, com a sua igreja. Começa na sua casa, amado líder. A sociedade nunca será melhor do que as famílias, e nunca será melhor do que a igreja. Muita gente fala em avivamento, mas não sabe o que é avivamento. Porque onde há avivamento, a sociedade é transformada. Eu estive numa cidade onde está acontecendo um avivamento. Sabe? A maior parte dos bares fecharam. Estão vazios. E a cidade está sendo sarada. Santarém. Tem uma igreja em Santarém. A cidade tem mais de 300 anos. Mas tem uma igreja em Santarém, chama a Igreja da Paz. Essa igreja sozinha tem 56 mil membros. Todos bem tratados, pastoreados um a um. Uma visão chamada MDA, meu discípulo amado, meu discípulo amado. Você pega um táxi, ele diz: eu sou da igreja. Você vai no restaurante, a pessoa fala: o garçom que você fala: eu sou da igreja. Você está no aeroporto, alguém te fala: eu sou da igreja. Onde você está, você encontra alguém. Essa igreja tem 97 barcos. 7 são barcos hospitais, flutuantes que sobem o Tapajós, o Amazonas, distribuindo remédio. É o povo, cesta básica, filtros, praticando ação social. Eles fazem mais ação social do que o governo do Pará. Uma igreja. Uma igreja. E posso afirmar para vocês, de tudo que eu conheço do Brasil, a única cidade que podemos dizer que tem avivamento no Brasil chama-se Santarém. Se você quiser, você pode ir lá ver. Pode ir lá qualquer momento. Eu quero ficar uma semana aqui nessa igreja, ver o que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? A igreja funciona nas casas. Ela se reúne, é claro, nas grandes celebrações, toda semana. Mas o restante de semana é de casa em casa, nos pequenos grupos. Como estiver a família, vai estar a igreja. Como estiver a igreja, vai estar a sociedade. Eu quero dizer isso a você, querido. Está na hora da igreja em Marília mostrar a sua face de que está aqui não apenas para adquirir adeptos, mas para transformar a cidade. Quantos de vocês não gostariam de viver numa cidade? Eu penso que o verdadeiro cristianismo não dá trabalho para a polícia, não dá trabalho para as delegacias, não dá trabalho no fórum. O verdadeiro cristianismo transforma a cidade, mas transforma a cidade a partir de cada família. E tudo começa quando a presença de Deus é atraída para nós. Se nós quisermos mesmo a cidade transformada, e com um altar de adoração na sua casa. Altar de adoração, não é físico, não, é altar de adoração mesmo. Busca a presença de Deus até que ela se torne realidade. O poder da Igreja de Marília não é político, não é religioso, é espiritual. Amém, amados? Amém. Quero convidá-los a ficar em pé. Gostaria muito de orar com você. Antes de orar, diz assim: tentei transmitir a você uma palavra, porque eu creio que nós podemos fazer mais por nossa cidade. Nós podemos lutar pelas famílias. Nós podemos diminuir a violência. Nós podemos ter uma sociedade justa. Isso começa com a nossa prática. Teologia sem prática não faz sentido. E essa palavra é com muito amor a você, com muito carinho, com muito respeito. Mas receba como uma palavra de Deus para o teu coração. Curva a sua cabeça.
Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Te louvamos por essa cidade tão boa, que o Senhor nos deu a graça de viver. Te louvamos por tudo que tem acontecido nessa cidade. Mas ajuda-nos a ser igreja segundo o teu coração, segundo o teu propósito. Igreja que faz a diferença e que transforma a cidade a partir dos valores vividos em cada casa. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada pastor, sobre cada líder, sobre cada pessoa que está aqui nesse auditório. Mas eu oro acima de tudo que o Senhor derrame o teu coração sobre cada homem e cada mulher que está aqui, para que o teu coração, Deus, seja derramado em palavras pelos teus filhos diante do teu povo, e para que a cidade te conheça não apenas de ouvir falar, mas numa experiência real, pessoal, prática, transformadora. Louvado seja o teu nome, nós te glorificamos. E Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada pessoa que está aqui, que teme o teu nome. Deus, liberamos a tua palavra, e eu peço mesmo que venha o teu reino sobre a cidade de Marília. Venha o teu reino, manifesta a glória do teu reino, o teu reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Que o Senhor abra os céus e manda um genuíno avivamento sobre essa cidade, para que ela possa ser cheia do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. Pai, eu oro que seja assim, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Mais uma vez, obrigado, Marcos Custódio. Deus te abençoe.